Fala galera, beleza? André Okazaki aqui, e o vídeo de hoje é para falar de uma coisa que às vezes parece que é óbvia, mas eu acho que não é tão óbvia assim. Será que o teste ele precisa ser automatizado? Todo tipo de teste precisa ser automatizado? Faz sentido? Não faz? Quais são os benefícios? Por que é bom? Por que é ruim? Vou falar um pouco desse tema aí, porque eu escuto bastante algumas dúvidas com relação a isso. Muitos devs entendem até sobre o porquê da automação, mas eu não sei se de verdade eles compram essa ideia, não. Qual que é a importância da gente falar sobre esse tema? Por que eu acho que é legal trazer isso para discutir com você, apesar de parecer que é um tema muito óbvio, né? É porque automatizar, se você for pensar friamente, né, é a função principal de todo software. É para isso que a gente escreve software, para automatizar tarefas. Se o cliente ele precisa fazer alguma coisa, ele tem que preencher um formulário e depois fazer um cálculo. Ele precisa cadastrar algum produto que chegou, saber se existe o produto no estoque ou não. Tudo isso o ser humano fazia antes de ter software, fazia antes de ter computador. Só que agora o software ajuda a não ter que fazer isso manualmente. Eu não preciso ir até o fundo do estoque para saber se eu tenho produto ou não. Eu passo ele pelo meu cadastro. Eu não preciso pegar a calculadora e ficar escrevendo as contas no papel. Eu posso colocar numa planilha Excel ou num software que faz o cálculo para você. É muito mais simples. A função do software é automatizar as coisas. Para ganhar tempo, inclusive. É muito mais rápido eu fazer isso dentro do software do que ter que ir até o final do estoque para ver se o produto está lá ou não. Ou ter que fazer as contas na mão. Quem já fez esse tipo de trabalho sabe qual que é o peso de você ter software para fazer essas coisas. E o mais engraçado é que hoje em dia, não só hoje em dia, né, mas os devs não aplicam isso no próprio dia a dia. Quantas tarefas manuais você faz todo dia? Eu não estou falando de escovar o dente, nem de acender a luz, porque a gente pensa em automação e acha que é falar com o Google e pedir para ligar, ou com a Alexa, sei lá, né, e pedir para ligar a lâmpada. Pedir para abrir a janela ou esquentar a chaleira. Não é isso, não. No seu dia a dia, como deve. Você usa a automação a seu favor? Você usa o software a seu favor? Ou será que você fica, por exemplo, fazendo relatório, conectando no banco, executando query na mão, e aí pega, copia o conteúdo da query, joga por um Excel, e aí aplica uma fórmula no Excel para fazer um filtro? Quantas vezes por dia você não faz esse tipo de trabalho? Será que se você tivesse um software que extrai dados do banco e gera relatório para você, não era mais fácil? Que já envia por e-mail para quem precisa receber? Fala a verdade, quantas vezes você faz isso? A gente, isso é um pensamento muito louco, né? A gente como dev, a gente trabalha com isso o dia inteiro. Praticamente tudo que a gente faz na área de desenvolvimento é sobre automatizar a tarefa de alguém, automatizar algum tipo de tarefa para alguém. Mas para nós mesmos a gente não faz. A gente fica fazendo tudo na mão. Clica botão, aperta aqui, vai lá, tira daqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Quantos devs usam mais o Excel do que usar o Studio, por exemplo? A gente usa muito. Se você parar para pensar, nós somos o dentista que não escova os dentes. Nós somos um nutricionista que não faz dieta, que não segue uma boa alimentação. Nós somos o cardiologista que come ali, se enche de gordura e cerveja todo final de semana, todo dia. Nós somos esse tipo de profissional. A gente faz uma coisa para os outros, mas não fazemos para nós mesmos. Isso é um hábito. E eu estou falando disso porque é uma coisa relevante para o nosso dia a dia. Mas se você não entende que software serve para automatizar alguma tarefa, pelo menos para outras pessoas, né? Fica difícil você materializar porque que um teste precisa ser automatizado e não manual. Né? É um pensamento muito louco esse. Mas para analisar seu dia a dia aí, você vai ver que você faz várias coisas manualmente e que você podia ter automatizado porque te economizava tempo. Aposto que até você já começou a pensar em formas de fazer isso só porque você ouviu eu falar agora nesse vídeo aí. E aí como que esse conhecimento que eu vou te passar agora pode te ajudar? Eu acho que a coisa que mais me ajudou nesse sentido
E isso eu posso falar de verdade. Assim, é o tipo de conhecimento que muda a sua vida, assim, de verdade. Como deve, sabe? Não é que você vai virar outra pessoa, não, mas no trabalho, assim, esse tipo de pensamento, ele muda a forma de você ver as coisas. É como eu sempre gosto de dizer, né? Quando a gente vê, não dá para desver. Uma vez que você viu que aquilo te gera uma vantagem, você não vai mais querer fazer de um jeito diferente. Ou às vezes você até faz, só que você vai ficar se remoendo lá. Caramba, acho que eu devia ter feito isso aqui de outro jeito, hein? Não vou ficar fazendo esse trampo manual aqui todo dia. Não vou mais ficar mandando esse relatório aqui por e-mail, não. Eu vou fazer um programa que manda o e-mail para mim. Porque esse tipo de pensamento, esse tipo de mindset, né, de mentalidade, ele faz você ganhar muito tempo no seu dia a dia. Como eu sempre digo, a gente não ganha tempo na vida, né? Todo mundo tem as mesmas 24 horas para fazer tudo em um dia só. Só que a gente acaba desperdiçando nosso tempo com algumas coisas que às vezes não vale a pena. E aí, cara, o dia a dia te engole. Se você senta lá para fazer um relatório mesmo, você vai ficar lá horas e horas. Mas se você faz uma coisa todo dia, toda semana, 5 vezes por semana, com certeza você tem uma oportunidade de melhoria aí na sua vida. Você vai ganhar um tempo. Você investe tempo fazendo automação, mas ganha um tempo absurdo depois. E esse tipo de coisa acelera as suas entregas. E é por isso que eu digo que depois de ver não dá para desver. Porque quando você começa a perceber que ao invés de gastar o seu tempo fazendo uma coisa X lá, você automatiza aquilo e passa a ter tempo para fazer outras coisas, o mundo se abre. Você começa a falar, nossa, por que eu não fiz isso antes? Por que eu tô até hoje fazendo? Por que eu perdi tanto tempo fazendo isso? Sua vida fica mais fácil. Não estou falando só de entregas, do ponto de vista ali do seu trabalho mesmo, sabe? Porque eu faço um relatóriozinho aqui. Não, às vezes acelera a sua entrega de forma geral mesmo. Sabe? Um trabalho que você tem que fazer dentro do próprio projeto. Dentro da sua atividade ali. Uma coisa manual, que toda hora você clica aqui e puxa para cá e faz. Se você automatizar, a coisa muda. Mas não é a questão sobre automatizar que eu quero trazer aqui para você, mas sim o pensamento da automação. Ganhar tempo automatizando. Tirar proveito de um software, assim como as outras pessoas da empresa, né, ou os seus clientes direto ali, eles tiram proveito do software que você entrega. Como eu falei na introdução, é uma coisa que a gente faz todo dia e não tira proveito para nós mesmos. Né? Não tem motivo para a gente não fazer isso. Você já tira proveito de várias coisas. O próprio Visual Studio é uma bela ferramenta que te ajuda a economizar tempo com várias coisas. Porque ela tem várias automações. É a mesma coisa, é o mesmo pensamento por trás de todo software. Mas agora, falando sobre teste de unidade, principalmente, né? Mas sobre teste também, de uma forma geral. Os outros tipos de testes eles vão seguir também essa mesma linha aqui. Testar direito consome tempo. É uma coisa que você precisa colocar na sua cabeça. Testar de qualquer jeito também vai consumir um certo tempo. Talvez menos tempo. Só que quando você testa o seu software de qualquer jeito, muitas vezes você mais atrapalha do que ajuda. Você acha que está testando, mas na verdade não está testando. Você está fazendo algumas coisinhas boas ali, ou alguns testes viciados, algumas coisas muito simples, mas você não parou para analisar como é que se testa aquele software de verdade. É por isso que você precisa ter em mente que testar direito consome tempo. Isso é uma coisa muito importante que vem antes de você pensar em automação. Porque a gente tem muito o hábito de achar que fazer teste por exemplo, dar um F5 aqui no Visual Studio e apertar botão na sua tela. Cara, clicar botão não é teste. Ficar apertando o botão na tela e ver se preencheu o campo e ver se não sei o que. Isso não é testar. Testar é sobre olhar o requisito, entender o que o seu cliente precisa e entender o que o software, o código que você entregou, precisa fazer. E aí, com base nisso, talvez você possa até clicar no botão.
Não é exatamente clicar em botão que é o grande problema, né? É que geralmente a gente sai clicando em botões para ver coisas acontecerem na tela. Pura e simplesmente para ver o que acontece se dá um erro. Se acontece X, se acontece Y. Testar código não é isso. Isso aí é o teste que o seu cliente faz. Ele não sabe o que tem por baixo do capô ali, do seu código. Ele não tem a menor ideia do que o seu código está fazendo. Você sabe o que o código faz. Foi você que escreveu. Ou se não foi você exatamente, né? Foi o seu time que escreveu. Mas você tem acesso. Você sabe ler o que está escrito. Você sabe como ele deve se comportar. Então é muito leviano da sua parte achar que só apertar um botãozinho na tela é um teste. Não é. Você não é um avaliador de causa e efeito, pura e simplesmente. Você tem que saber aquilo que o código está fazendo. E aí, para você olhar requisito, para saber e não ficar só clicando no botão e entender o que o software precisa fazer, na hora de testar, você precisa ter um roteiro. Você precisa ter um passo a passo. O que o software tem que fazer? Tudo bem se você resolveu testar seu código clicando em botão. Não é o melhor dos mundos, mas talvez você não tenha outra opção. Na maioria das vezes aí, você está, como você já viu aí em vários vídeos no canal, se você tem uma linguagem que favorece o teste, né? Se o seu código favorece o teste, você está fazendo código agora, a melhor opção que você tem é fazer teste de unidade. Mas, de repente, você não quis, optou por fazer teste de clique de botão. Você, pelo menos, tem que ter um passo a passo para entender o que tem que acontecer em qual momento e o que tem que ser conferido. Não é só da sua cabeça. Você esquece as coisas. De repente, você tá... Ricardo, não estou falando assim, ó, você faz um teste agora e você vai fazer um outro teste daqui a uma semana. Às vezes, no mesmo dia você testa de um jeito e depois testa de outro. Você aperta um botão, aí você altera e fala, não, isso aqui deu errado. Você volta lá, altera. Depois, quando você vai testar de novo, a alteração que você acabou de fazer, você testa de outro jeito. Você clica outro botão, você aperta em outro lugar, você preenche com outro valor. E aí seu teste passa. E aí, cara, você mexer em várias variáveis do seu ambiente para fazer esse teste. Então, será que é um teste válido de verdade? Às vezes não é. E esse é o problema dos devs, né? O QA, ele tem um conhecimento sobre esse tipo de coisa. Muito dev não gosta do QA, né? Acha que o QA é o cara que acha bug lá e detona tudo que você fez. E não é. Ele tem uma especialidade. Inclusive, gosto sempre de falar dos QAs aqui no canal. Cara, QA são os nossos amigos. A gente aprende muito com quem faz teste. Se você tem algum QA que trabalha na sua equipe, aproveita para aprender com ele. Para de xingar a pessoa. Para de falar que ele só acha bug e faz teste desnecessário. Ele te ajuda a aprender a testar software. Porque ele sabe, ele tem esse conhecimento. Ele sabe que se ele mudar uma variável do teste, o teste pode ter outro comportamento. A gente não sabe, a gente não tem essa especialidade. Né? Temos que aprender. Então, você precisa de um roteiro justamente para não sair do negócio. Você escreve um passo a passo com tudo que você precisa fazer e depois você só repete ele. É assim que você tem que testar. O teste de unidade é a mesma coisa. Ele faz exatamente isso. Ele também é um roteiro. Um passo a passo. Olha, eu tenho que preencher, para chamar esse método, eu tenho que preencher o objeto desse jeito. E aí eu vou ter esse resultado. Se eu preencher o objeto desse outro jeito, eu vou ter esse outro resultado. É exatamente a mesma coisa. Só que em vez de estar escrito num papel, está escrito no código ali na sua classe de teste. Mas é a mesma coisa. Então, teste precisa ter um roteiro, precisa ter um passo a passo. E aí, executar um roteiro é chato. Escrever o roteiro não é tão chato assim. Mas executar é chato. Tanto é chato que muitas vezes você para de ler o roteiro e começa a fazer porque você acha que você decorou. E aí você vai fazer bobagem, porque você acha que decorou, mas não decorou. Você aperta o botão errado, coloca um valor diferente e não sei o quê. Nossa cabeça é assim, não estou falando que você não tem capacidade de fazer bons testes. Bons testes manuais, né? É só que nós somos seres humanos. A gente não é um robô.
Se você não tiver um roteiro bem detalhado, você não vai conseguir fazer igual. E fazer igual, fazer a mesma coisa toda hora, é chato pra caramba. É muito chato. Para pra pensar numa coisa do seu dia a dia mesmo. Desde que inventaram aspirador robô. Eu não sei se você tem um na sua casa. Mas se você ainda não tem, eu recomendo que você experimente um. Que não precisa ser um aspirador mega ultra caro, não. É só que é o seguinte, depois que você tem um robô aspirador, você começa a se questionar se você devia ter um aspirador manual ou não. Não é que um substitui o outro. É só que é muito chato passar o aspirador na sua casa. Se a sua casa for pequena, não é um grande problema. Se a sua casa é grande e tem um monte de coisa na casa, tem um monte de móvel, tem um monte de enfeite, cara, dá trabalho demais passar aspirador na casa. E é chato, ninguém quer ficar passando aspirador. Tem lugar que você mora, por exemplo, se você morar perto de uma estrada ou perto de uma avenida movimentada, é um local que tem muita poeira, que a sua casa fica empesteada de poeira praticamente dia sim, dia não. E aí, você vai ficar passando aspirador, tira o aspirador do armário, liga na tomada, passa no chão, e passa no quarto, e passa na sala, não sei o quê. Ou você teria um robô aspirador que você liga ele da sua mesa, da mesa de jantar, sei lá, do seu quarto. Você só comanda ele aqui e fala assim, ó, vai lá pro quarto. É claro que eu tô exagerando aqui, tá? Eu tenho um, eu sei que não é só você pegar o aspirador e falar, aspirador, vai lá pro quarto, e ele vai passar chamando pela Alexa ou pelo Google, sei lá. Não é bem assim que funciona. Mas faz uma boa diferença no seu dia a dia você ter um. Então, ter um trabalho automatizado, uma coisa que você pode automatizar, existe uma possibilidade, né, é muito melhor do que você ter que fazer o trabalho na mão. É uma coisa que você começa a pensar. Pô, passar aspirador é chato. Será que não é mais legal eu controlar, mesmo que manualmente, ali um robô aspirador? É bem mais divertido. Às vezes até meu filho brinca, né? Porque parece um controle remoto de carrinho de brinquedo ali. É interessante. Mas executar roteiros são chatos, né? Tarefas repetitivas são coisas chatas de fazer. E olha só, é por isso que existe automação. É por isso que a gente, como dev, existe, a nossa profissão existe. É para automatizar trabalho dos outros, trabalho chato. O cara acha que é chato ficar fazendo aquele formulário, preenchendo aquele negócio lá, cadastrando, é chato. Então a gente vai lá e automatiza. Automatiza para economizar o tempo da outra pessoa. E, obviamente, fazer uma automação vai consumir tempo do mesmo jeito. Se você quer fazer um teste automatizado, você vai ter que investir um tempo para fazer ele. Não brota do chão, não é rapidinho. Fazer teste de unidade não é 10% do tempo da sua atividade. Você levou 8 horas, 10 horas, né, para fazer uma atividade. Você não vai testar ela com teste de unidade em 1 hora. Não vai. Talvez nem em 2. Então não é uma atividade simplesinha. Não é uma atividade que não dá trabalho e que você faz rapidão. Não é. Consome tempo. É uma coisa que você tem que investir. Mas você investe para colher resultado. Porque a grande diferença é que às vezes é chato fazer teste de unidade. Às vezes é. Só que aí você só faz esse teste uma vez. Às vezes, talvez você tenha que fazer várias vezes. Né? Você vai escrever uma vez, depois você vai reescrever, depois vai ter que refaturar. Aí altera. É um código, como qualquer outro, exige manutenção, como qualquer outro código. Mas, de forma geral, na grande maioria das vezes, você vai executar mais o teste do que escrever o teste. Uma vez que você tem o teste pronto, a tendência é que você vai executar ele mais vezes. Por mais que você tenha que ficar escrevendo, reescrevendo talvez, você vai executar muito mais do que você escreve. E aí, cara, tem várias vantagens que eu poderia colocar aqui sobre a automação. Mas eu acho que a principal que você tem que entender é essa relação, a mesma relação que a gente tem com o aspirador robô. É uma tarefa chata ficar executando o roteiro. Talvez seu grande problema é que você não tem um roteiro de teste. Você não tem o hábito de escrever um roteiro de teste. E aí,
Você é aquela pessoa que faz teste clicando no botão. Ah, aperta aqui, deixa eu ver. Apareceu. Não apareceu. Tá pronto. E aí você não tá testando porcaria nenhuma. Você só tá apertando o botão. E você pode pôr um gato para apertar o botão no seu lugar. É a mesma coisa. Não faz tanta diferença assim. Ah, mas tá exagerando. Dessa vez eu não tô exagerando, não. Se você só aperta o botão, você tá fazendo a mesma coisa que um gato ou qualquer outra coisa aqui que só fica apertando o botão do seu teclado também, do mouse. Não tem efetividade. Agora, um teste que você investiu um tempo, olhando para o requisito, que você viu ali o que precisa para validar aquele código, e você colocou, deixou seu teste pronto ali, você só executa, faz suas alterações, executa de novo, e para validar se está funcionando ou não, esse tipo de automação, ele realmente se paga em pouquíssimo tempo. E aí você pode rodar ele local se você quiser, enquanto você está desenvolvendo. Você pode colocar ele num pipeline automatizado, se você trabalha com uma equipe. Outras pessoas, além de você, vão tirar proveito do seu teste também. Porque se você trabalha numa equipe, não é só você que está mexendo naquele código. Talvez você esteja mexendo em um trecho específico naquele momento. Mas em um outro momento, em um outro dia, pode ser uma outra pessoa que mexeu. E aí, só que aí, se ela mexer, ela não precisa repetir todos os testes que você fez, manuais. Você não precisa entregar para ela um script falando assim, quando você alterar isso aqui, você tem que testar isso aqui. Tem a checklist aqui de teste para você fazer. Não precisa, está automatizado. Então a pessoa só entra lá, executa seus testes de unidade. Executa talvez seus testes funcionais. É uma vantagem gigantesca ter teste automatizado. É uma vantagem muito maior do que você ter um aspirador robô na sua casa. Eu posso garantir para você. Não é só sobre qualidade. Não é só sobre não ter bugs. Muita gente acha que teste de unidade é uma coisa que vai te automatizado, né, ali dentro de um pipeline, principalmente, né? Acha que é uma coisa que não, porque você não vai ter bugs. Cara, ter bugs ou não ter bugs tem outras origens, né? Esse problema de bug não é exatamente por você ter ou não ter o teste de unidade rodando lá. É claro que se você tiver bons testes, você garante que você vai ter menos bugs. Muitas vezes acontece de você fazer uma alteração num lugar e quebrar outro lugar. É muito comum. E aí quando você está testando, você está olhando só para a situação que você escreveu. E se você tem um roteiro manual, talvez você faça um teste só naquele pedacinho que você alterou. E quando você tem uma rede de teste automatizada, é muito comum você pegar um outro erro. Às vezes os devs até me perguntam, o pessoal fica preocupado, fala, pô, mas eu alterei um negócio e quebrou um teste que não tinha nada a ver com aquilo que eu alterei. Cara, ainda bem, porque ou você alterou uma coisa que está acoplada em outra e aí gerou um problema, e aí talvez seu código tenha problema de acoplamento, seu código tenha outros problemas que você vai ter que resolver, ou você descobriu um teste que está testando a coisa errada. Então, o fato do teste quebrar, mesmo quando ele não tem nada a ver com aquilo que você alterou, é extremamente positivo. E você nunca ia pegar esse problema se você não tivesse um teste automatizado rodando. Teste manual é uma coisa muito sofrível. Uma vez que você trabalha com testes automatizados, principalmente testes de unidade, quando você vai para um projeto que não tem teste de unidade, algumas coisas parecem que ficam mais difíceis. O negócio fica complicado, sabe? A gente olha para aquilo e fala, nossa, mas eu acho que tá um pouco errado isso aqui, hein? Será que tá certo? Será que funcionou? Será que eu quebrei outro lugar? A insegurança que a gente tem de entregar código sem saber se quebrou outras coisas vem daí. Quando você vê o benefício e perde o benefício, você sente falta. Então é muito complicado eu falar para você que teste automatizado é legal se você nunca fez um teste automatizado. Ou melhor, se você nunca fez, não. Se você nunca tirou proveito do teste automatizado. Se você
hoje trabalha numa equipe que não tem esse tipo de teste, nenhum teste automatizado, eu recomendo que você molhe o seu pé ali, coloque seu pé na água e comece a fazer. Começa você a fazer esse teste. Pega a sua atividade, começa a fazer teste de unidade nela. Ah, mas é muito difícil, André. Não sei, não tenho conhecimento aqui. Você pode tentar fazer teste funcional. É que eu garanto para você que fazer teste funcional é bem mais difícil do que fazer teste de unidade. Às vezes as pessoas acham que, mas é bem mais legal aqui, porque eu consigo fazer um teste completo. E eu garanto, mas não acho que seja assim, bem desse jeito, não. Mas eu não vou tirar a sua oportunidade de experimentar. Então, se você quiser experimentar, experimenta também teste funcional. Mas começa a experimentar um teste automatizado. Não teste manual. Para de fazer teste manual no seu sistema. Até existe ter que fazer teste manual, mas não devia ser tão comum quanto a gente acha. Começa a fazer teste automatizado para você começar a sentir a diferença. A sentir o peso de ter um negócio automatizado ali. Faz bastante diferença no seu dia a dia. E principalmente o fato de estar num pipeline automatizado. Onde não só você passa a ter o benefício do teste, mas o seu time todo passa a usufruir dele. Inclusive, vai começar a barrar seus builds. Se alguém fez uma alteração, quebrou um teste, provavelmente você não vai nem conseguir fazer a implantação desse sistema num ambiente lá, fazer deploy dele. Você vai ter que corrigir esses testes. E os devs reclamam, mas aí, quebrou o teste, vou ter que... O cara vai lá e comenta o teste. Não é isso. Não é sobre isso. É sobre você usar aquela automação a seu favor. Né? Não está lá para te prejudicar. Por isso que eu estou fazendo questão aqui de falar, não da automação em si, do código, como você automatiza, o que você faz. Não, é sobre a ideia de ter teste automatizado. É isso que eu quero que você entenda aqui nessa aula. Ter teste automatizado é uma grande vantagem. Uma grande vantagem. Mas você não vai entender essa vantagem se você não ver, se você não usufruir dela, se você não sentir. Se você acha que é muito agressivo colocar no pipeline, se você não tem pipeline, você faz deploy manual, sei lá, começa a fazer local mesmo, para você ver o benefício. A hora que você vê, certeza que você não vai conseguir mais desver. Você vai começar a sentir falta e o bichinho ali do teste automatizado vai te picar e você vai querer colocar isso em outros projetos, colocar isso no seu dia a dia, porque é uma grande diferença realmente. Então, concluindo a nossa ideia aqui, o teste manual, ele existe sim, mas ele tem que ser um percentual muito pequeno dos seus testes, mesmo dentro das suas atividades. O seu teste manual, ele tem que ser um smoke test, um famoso teste de fumaça, né? Cara, eu só vou implantar, eu só vou rodar uma última vez local e ver se tá tudo funcionando. Se estiver funcionando, vou dar push aqui, vou mandar meu pull request, vou fazer a implantação desse código no ambiente, e aí eu faço um último teste ali para ver se está tudo funcionando. É isso que tem que ser o seu teste manual. Não é ficar toda hora, fiz alteração, aperto o debug aqui no Visual Studio, deixa eu ver, para de apertar botão. Não seja clicadora de botões. Não seja debugador de código. Você vai ficar apertando F10, deixa eu ver aqui se está funcionando. Testar não é debugar, testar não é clicar botão. Testar é sobre você olhar o requisito, entender aquilo que tem que fazer e ter um roteiro de teste. Ter aquilo escrito para que você consiga repetir. E aí, não fique, já que você vai ter que fazer uma tarefa repetitiva, extremamente repetitiva, automatize. Automatiza todos os testes que você puder. Evita fazer teste manual. É muito mais saudável para o seu software e é muito mais saudável para você. É muito melhor para sua cabeça, é muito melhor. Você vai ganhar demais, né, tempo demais ali para trabalhar com outras coisas. É uma grande vantagem.
E aí, um último disclaimer aqui para deixar para você. Tenha em mente que é sempre muito mais fácil automatizar os testes de unidade. É muito mais fácil. Teste de unidade, ele já tem uma natureza automatizada. Não dá para fazer teste de unidade manual. Até dá, se você ficar debugando teste por teste. Mas pela natureza da coisa ali já não faz sentido. Então, teste funcional é uma coisa legal, sim. Quando a gente vê pela primeira vez, parece bruxaria. Você vê, você fala, nossa, as coisas clicam ali, aparecem, não preciso fazer nada. Como se você não tivesse que codar o teste funcional. Né? Ele é bom, é legal, é divertido, mas dá muito trabalho. É muito mais fácil você começar suas automações com teste de unidade. É muito mais fácil, muito mais saudável também. Você vai ver que o trabalho de longo prazo, ele está dentro dos testes de unidade. Você ter uma boa rede de teste, aprender a fazer teste de unidade. O teste funcional, ele é muito bom para o curto prazo. A longo prazo, como ele dá muito trabalho, a tendência é que você deixa de fazer ele. Você vai deixar de atualizar. O time vai parar de executar, inclusive, porque toda hora ele quebra, né? E aí, toda hora quebra, eu não vou ficar validando, não quero ver meu sistema falar que está quebrado. Porque às vezes o sistema está quebrado, mas às vezes é o teste que quebrou. Aí você vai ficar, mas aí eu não tenho tempo de alterar o teste. Mas aí é difícil. E aí você vai parar de fazer teste funcional. Então, se você quer começar uma automação de teste, comece pelo teste de unidade. Eu acho que você vai colher muito mais benefício do que tentar fazer teste funcional. Uma tentação fazer teste funcional, mas começa pelo teste de unidade que não tem erro. Você vai ver que você vai colher muito benefício aí. E se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aí no vídeo. Se você gostou muito, curte o canal, né? Assina o canal aí, se inscreve. É muito bom para ajudar a distribuir o conteúdo que eu produzo aqui para mais pessoas dentro das redes. E também, se você tiver alguma coisa para somar aí na discussão, se você acha que é melhor começar a automação de outro jeito, se você tem outras dicas para deixar aí sobre automação de testes, deixa um comentário aí no vídeo também, que é muito legal ter essas discussões com vocês, beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.